início já, irmãos. Vamos colocar em pé, fazer uma oração. Já vou estar aqui passando o pastor Mário. Vai estar dando o início na escola de hoje. Grande Deus e Pai, graças rendemos a Ti, Senhor, por mais esta manhã que o Senhor nos concede de vida, de saúde e de podermos estar aqui na Tua presença, podendo aprender mais da Tua palavra. Pai querido, venha abrir o nosso entendimento, a nossa mente. Usa o professor nesta manhã para nos ensinar. Pai querido e santo, uma vez mais eu te agradeço por esta oportunidade em nome de Jesus. Pastor Mário, por gentileza. A paz do Senhor, irmãos. Hoje é dia 3, né? 3. Segunda lição, né, mãe? Sim, a primeira. Estou bem por fora, hein? Qual o ano você viu na igreja? Graças a Deus. O título da nossa lição é a pessoa do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Um dos irmãos, lê para nós, por favor, o texto agora. Essa é a sua, né? Ele não... Efésios 4:30. Sim, você queria saber. Você viu como é que eu estou fora? Efésios 4:30. Glória a Deus. Então, Efésios 4:30. Não cessai o Espírito Santo de Deus, o qual está selado para a dia da redenção. Efésios 4:30. Verdade prática, por favor. Vou eu mesmo ver aqui. Somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Um tema que nos Pentecoste verificamos. Amém? A leitura bíblica em classe se encontra em João 14, 16, 18, 26, 16 e 14. Vou ler o primeiro aqui, os irmãos depois um outro. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. 18. Não os deixarei órfãos, voltarei para vós. 26. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, vivereis, porque eu vivo, vós também vivereis. O 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Agora João 14, 16. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou há de anunciar. Graças a Deus. Oremos, irmãos. Quem necessita de oração nessa manhã? Alimentado. Amado e querido Deus, poderoso Pai que está no céu, estamos gratos aqui, Senhor, por esse início de ano, a qual estamos na frente do Senhor, da criação de Deus,
fazendo a tua vontade e obedecendo a santa e maravilhosa palavra do Senhor. Abençoa, Pai querido, de forma maravilhosa a nossa escola dominical, Pai querido, para que nós possamos sempre estar, Senhor amado, buscando a tua presença e aprendendo da santa e poderosa palavra de Deus. Dai-nos, Pai, graça, abençoa teu servo que vai nos ministrar a palavra, usa ele como um vaso nas tuas mãos, Senhor. É o que nós pedimos, Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vou pegar uma aguinha lá. Quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Quero primeiramente agradecer a Deus por essa rica oportunidade que nos concede nesta manhã. Quero agradecer em nome do pastor André Ribeiro. Quero agradecer em nome do superintendente da Escola Bíblica Dominical, irmão Mário, irmão Eurípides. Louvo a Deus por cada irmão, cada irmã que vieram nesta manhã, para que nós possamos juntos aprender mais uma porção da palavra do Senhor. Pela misericórdia de Deus, passamos o ano de 2020 e pela graça de Deus chegamos no ano de 2021 e nós estamos na lição número 1 do dia 3 de janeiro de 2021. Isso é um privilégio para a glória de Deus em nossas vidas. E chegamos à lição desse trimestre, a pessoa do Espírito Santo. Nós vamos aprender nesse trimestre o tema, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então nós vamos aprender maravilhosamente, sabendo que o comentarista dessa revista é o pastor Ezequias Soares. Ele é líder da Assembleia de Deus em Jundiaí, presidente do Conselho da Doutrina CGADB, então um homem graduado em hebraico, então um comentarista muito sábio. E nós vamos discorrer durante esse trimestre, nós vamos aprender através do Espírito Santo. É aquele que nos ensina, aquele que está juntamente conosco. Então nós vamos buscar mais informações. Nós vamos aqui já adentrar a lição. Nós temos que estar apto neste dia. Esse tema, a pessoa do Espírito Santo, está dentro de um contexto da teologia, na pneumatologia. Então, pneuma, então nós vamos já aprender já que é ar, vento, fôlego, respirar, soprar. Toda vez que nós falamos sobre o Espírito Santo, é o que dá vida. Primeira coisa que nós vamos lembrar é o que dá vida. Aqui no contexto, nós vamos também aprender sobre um contexto teológico, bíblico e prático. Então, nós temos tudo para aprender nesse trimestre sobre o Espírito Santo, que nós vamos já confirmar que o Espírito Santo é Deus, que o Espírito Santo está no nosso artigo que nós cremos. Então, o artigo da Assembleia de Deus, lá dos nossos pioneiros, Daniel Berg, Gunnar Wingren, em 1910, trouxe esse movimento pentecostal, esse movimento que crê no batismo no Espírito Santo. E a primeira pessoa aqui no Brasil a ser batizada no Espírito Santo, a irmã Celina Albuquerque. Então, nós temos aqui estar aprendendo nesta hora. Toda vez que nós temos esse credo, que significa em latim creio, está escrito assim, no primeiro artigo, que nós cremos em um só Deus, eternamente subsistente, em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, Mateus 28, 19 e Marcos 12, 29. Depois nós vamos para o artigo 8 do nosso credo, na necessidade, na possibilidade que temos de viver uma vida santa mediante a obra expiatória e redentora de Jesus Cristo no Calvário, através do poder regenerador, inspirador e santificador do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunha do poder de Cristo, como está em Hebreus capítulo 9, versículo 14, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Também nós cremos no artigo número 9, no batismo bíblico com o Espírito Santo, que nos é dado por Deus mediante a intercessão de Cristo, com a evidência inicial de falar em outras línguas conforme a sua vontade, como está em Atos capítulo 1, versículo 5, Atos 2, 4, Atos 10, 44 a 46 e Atos 19, de 1 a 7. Cremos também no artigo 10, na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à Igreja, para a sua edificação, conforme a sua soberana vontade, como está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 a 12. Então aqui nós temos de 1 ao
14 artigos que nós cremos. E aí nós vamos discorrer nesse trimestre sobre a pessoa do Espírito Santo. E nós cremos, conforme está nesse artigo, desde os nossos pioneiros, nós vamos falar sobre esse movimento pentecostal. A necessidade de nós buscarmos o batismo no Espírito Santo, que é um revestimento, e sim também está dizendo que enchei-vos do Espírito Santo, para que nós possamos fazer uma obra específica. Então tudo isso nós vamos aprender em nome do Senhor Jesus, sabendo que a pessoa do Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Isso que nós temos que aprender é importantíssimo em nossas vidas. Então aqui na verdade prática, para a gente reafirmar esse contexto, somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo, um tema que nós pentecostais vivenciamos. Então nós estamos aqui, cremos nos 14 artigos que nós mencionamos, nós somos pentecostais e vivenciamos o batismo do Espírito Santo e a atualidade dos dons espirituais. Aqui nós vamos rapidamente para um objetivo geral, expor a doutrina bíblica acerca da pessoa do Espírito Santo. No tópico 1, nós vamos apresentar a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Depois nós vamos relacionar a pessoa do Espírito Santo com a de Jesus. E no tópico 3 nós vamos afirmar que o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Depois nós vamos aqui para uma interação. Nós temos um comentário muito interessante para nós aqui, para que nós possamos estar aprendendo nesta manhã. Nesse trimestre estudaremos as principais doutrinas que identificam um crente pentecostal e assembleiano. Aprofundaremos o assunto que formam parte de um legado pentecostal deixado pelos pioneiros de um movimento que alterou os rumos do protestantismo evangélico no mundo. Então tudo isso que nós vamos aprender está dentro de um contexto bíblico, da Bíblia Sagrada em nossas vidas. Então nós vamos para uma introdução e nós temos um ponto central. A Bíblia revela a verdade sobre a pessoa do Espírito Santo. A introdução, o tema do presente trimestre é o pentecostalismo no seu aspecto bíblico, teológico e prático. Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiência com a manifestação do Espírito de Deus, mas sua característica básica é o batismo no Espírito Santo, com seus dons e manifestações, como a closolalia, que é línguas, as profecias, as curas e as outras operações de maravilha. A primeira lição mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo, o que a Bíblia ensina sobre ele. Então, nessa introdução, nós vamos ver esse contexto. Nós somos conhecidos, pois nós temos relações e experiência com o Espírito Santo, que são manifestação de Deus sobre a igreja. A igreja ela vai trilhando nessa jornada para a igreja do Evangelho de poder através do Espírito Santo. Então nós vamos aprender que esses dons estão na atualidade. Os dons espirituais distribuídos por Deus e através do Espírito Santo capacita o crente para fazer a obra de Deus. Então nós vamos aqui para o tópico 1, a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Subtópico 1, divindade. Nós vamos para o 2, personalidade. 3, atributos divinos. Depois nós temos um resumo do tópico 1. Tópico 2, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Subtópico 1, pericorese, nós vamos aprender essa palavra, esse termo teológico. 2, ele me glorificará. Depois nós vamos para o subtópico 3 e temos um resumo do tópico 2. Nós temos o tópico, também aqui subtópico 4, consubstancial com o Filho. Depois nós temos um resumo do tópico 2. Tópico 3, o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Subtópico 1, no mundo. Subtópico 2, no plano divino da salvação. O subtópico 3, na vida humana. Depois nós temos um resumo do tópico 3 e nós temos uma conclusão. É um pouco extenso, nós vamos falar com objetividade e de uma forma prática, para que nós possamos assim estar interagindo com os irmãos, aqueles que nos acompanham também nos seus lares e os irmãos que estão aqui na congregação. Então nós temos aqui no tópico 1 a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. O que os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo? Isto é uma pergunta sobre a sua divindade, a sua personalidade e os seus atributos divinos e as suas obras de acordo com a revelação bíblica. Primeiro passo, a divindade. Essa palavra deidade significa também divindade absoluta do Espírito Santo, é revelada nas Escrituras, e essa é a crença da igreja ao longo dos séculos. Essa verdade está clara na forma batismal
quando o Espírito aparece como Deus, igual ao Pai e ao Filho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então fica bem claro para nós da divindade do Espírito Santo sobre a nossa vida, quando ela aparece de uma forma batismal. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e ele é Deus. E aparece também na nossa bênção apostólica. Está dizendo que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós. Então nós entendemos também que nessa forma, na bênção apostólica, está a Trindade em nossas vidas. Então nós possamos assim aprender que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo manifesta o seu poder, a sua glória através de Deus. Aí nós vamos aprender que Deus, o Filho e o Espírito Santo estão nessa Trindade, eles são juntos, então é triuno, mas são juntos, eles se identificam, têm a mesma substância, a mesma essência, mas cada um trabalha de uma forma, mas eles são juntos. Então nós cremos na Trindade em nome do Senhor Jesus. Então está dizendo assim também, não somente a forma trinitária, pois a Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito. É mais, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aqui está dizendo em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. O Espírito Santo é chamado de Deus, pois o apóstolo usa alternadamente os nomes Deus e Espírito Santo. Isso porque o cristão é templo de Deus. Então, o Espírito Santo mora em nós. Quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo de Deus já está em nós. Então, gradativamente, a pessoa vai passar por uma regeneração. Quem faz e convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Ele se aproxima de Deus. Depois ele vai ter um trabalho de santificação. Santificação vai ser separado do pecado para que ele possa fazer a obra de Deus. Então, mas na hora que ele aceita Jesus, ele é justificado através de Jesus Cristo. Depois começa o trabalho do Espírito Santo, regenerando, vai transformando, vai moldando aquela pessoa. Então o Espírito Santo mora em nós e ele é Deus. Então nós cremos dessa forma. Então eu e você, o nosso corpo, onde tem a morada do Espírito Santo, é a morada do Espírito Santo. Então está dizendo também que nós somos templo de Deus. Então nós possamos assim sempre lembrar que o Espírito Santo mora em nós e nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então nós possamos assim vivenciar somente aquilo que está dentro de um contexto do fruto do Espírito, que é importante. Nós temos o batismo no Espírito Santo, as evidências é falar em línguas, mas nós temos o teu principal, que é o fruto do Espírito, que é o amor. Então tudo isso, essa transformação do Espírito Santo, aquela pessoa é transformada, o modo de falar, o modo de vestir, ele é a pessoa que vai sendo moldada, e ele vai ter o fruto do Espírito, e a essência desse contexto é o amor, que a pessoa passa a ter amor pelo próximo, amor pelas pessoas, começa a ter uma palavra de bênção, começa a ter ousadia para falar do amor de Deus para com as pessoas. Quem pode fazer isso? O Espírito Santo de Deus na minha vida e na tua vida. Assim habita no crente Deus trino e uno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como está em Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Deus e o Espírito Santo são uma mesma deidade, uma mesma divindade. O que aconteceu lá em Atos capítulo 5, lá Safira e seu esposo vai lá e mente diante de Deus através de Pedro. Você mentiu para o Espírito Santo, e naquele momento Deus agiu diante daquelas pessoas que mentiram diante deles. Então o Espírito Santo é Deus. Ele tem personalidade. Se ele tem uma personalidade, porque é um conjunto de modo das características psicológicas. Então ele é uma pessoa. Se ele tem personalidade, ele é uma pessoa. Então a personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica. As Escrituras revelam os elementos constitutivos dessa personalidade. E os principais são intelecto. Então se ele tem emoção, tem a vontade entre os demais. Então se ele tem a emoção, fica bem claro aqui na verdade prática que nós lemos, e também no texto áureo, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Se ele pode entristecer, porque ele tem emoção. Então está dizendo que ele é uma pessoa do Espírito Santo. Então aqui está bem claro para nós aprendemos nesse contexto. As Escrituras revelam os elementos constitutivos dessa personalidade.
Então ele tem intelecto, ele tem emoção e tem vontade. Então ele é uma pessoa, ele é inteligente, ele raciocina. Então ele tem emoção e sensibilidade, pois ama e pode se entristecer. Então da pessoa lembrar que o seu corpo, o meu corpo é templo do Espírito Santo, não entristeçais o Espírito Santo, fazendo algo que não agrada a Deus. Então também ele é volitivo, isto é, tem vontade própria. Ele não permitiu que Paulo com sua comitiva se dirigisse a Bitínia, como está em Atos 16, 7. O Espírito Santo distribui dons espirituais conforme a sua vontade. Então nós entendemos aqui que os 9 dons espirituais, que é distribuído por Deus, através do Espírito Santo, lá em Efésios capítulo 4, 11, todo esse contexto, e os 9 dons que nós sabemos, para a obra do Senhor, para a edificação da casa do Senhor. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, fala dos dons espirituais, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O Espírito Santo é que distribui os dons espirituais, que são 9, para a aperfeiçoação dos santos. Então se vai aperfeiçoar uma coisa que não está acabada ainda, nós estamos em construção, precisamos dos dons espirituais na igreja, para que nós possamos juntos fazer um só, mas esse que distribui é um só Espírito, um só Deus. Então essa trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, triuno, mas cada um na sua especialidade, cada um ele capacita a pessoa, o Espírito Santo, para fazer a obra do Senhor. Então o Espírito Santo é Deus. Então nós vamos discorrer um pouquinho mais rápido, para que nós possamos ter esse entendimento, que a Bíblia revela a divindade absoluta do Espírito Santo, isso que nós estamos aprendendo, que ele tem personalidade e ele tem os seus divinos atributos. Então aqui nós vamos para atributos divinos. A Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis. Então num contexto do metafísica e naturais, vão ficar bem claro. Quando diz assim que são incomunicáveis, é o onipotente, ele tem todo o poder, onisciente, sabe todas as coisas, onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso são incomunicáveis conosco. Agora nós vamos fazer quais são os comunicáveis conosco. Está bem claro aqui. Deus apresenta de igual modo os seus atributos comunicáveis, é santidade, verdade, sabedoria, entre outros. Então esse daqui está dizendo para nós que nós vamos destacar a santificação, como está em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Essa santificação é qual eu disse para os irmãos, que ele faz em nós, começa a nos santificar. Santificação é ser separado do pecado, para fazer a obra de Deus. Então é isso, esses atributos comunicáveis. Então tem que ter a santidade, verdade, sabedoria, entre outros, para que ele possa estar fazendo uma obra maravilhosa, através de mim e de você. Dentro de cada um de nós, aceitamos Jesus e começamos a trabalhar para Ele, na obra dEle, capacitação do Espírito Santo, para que nós possamos ver, e também aqueles verem lá fora e aqui dentro, o que Deus faz em nossas vidas e através de nós. Mas para que Ele possa fazer, nós temos que santificar, para que nós possamos assim jorrar água límpida dessa torneira que é as nossas vidas, para que Ele possa trabalhar, e você começa a ter ousadia, trepidez em falar do amor de Deus para as outras pessoas, através da obra do Espírito Santo, dessa santificação. Então nós aprendemos no tópico 1, a Bíblia revela a divindade absoluta do Espírito Santo, sua personalidade, que ele é uma pessoa, que tem emoção, tem intelecto. Nós aprendemos que ele tem a sua vontade, então ele é uma pessoa. E seus divinos atributos, então ele tem os atributos que são incomunicáveis e tem os comunicáveis que nós aprendemos. Incomunicáveis, onipotente, onisciente, onipresente e também eterno. Aí quais são os comunicáveis para conosco? São aqueles atributos da santidade, da verdade, da sabedoria, entre outros, que vai gerar o fruto do Espírito em nossas vidas. Os irmãos estão entendendo? Pode dizer amém? Glórias a Deus. Se tiver alguma pergunta, alguma participação, os irmãos estão à vontade para fazer alguma colocação, para enriquecer as nossas interações aqui nesta manhã. Os irmãos estejam à vontade, em nome do Senhor Jesus. Entraremos no tópico 2, o Espírito Santo e Jesus Cristo. E aqui nós vamos já aprender, já estudamos diversas vezes sobre a Santíssima Trindade. O Senhor Jesus e o Espírito Santo são um só Deus,
juntamente com o Pai, visto que a Trindade é a união de 3 pessoas distintas, diferentes, iguais em glória, poder e majestade. Importantíssimo nós aprendemos desse contexto que nós vamos, o Senhor Jesus e o Espírito Santo são um só Deus, juntamente com o Pai, visto que a Trindade é a união de 3 pessoas distintas, mas iguais em glória, poder e majestade. Isso nós aprendemos essa palavra agora. Pericorese, que está no subtópico 1, é um termo teológico desconhecido no meio evangélico, que expressa a relação intratrinitariana, a palavra que é bem difícil para dizer, do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, agora vai ficar um pouquinho mais claro para nós aprendermos. É a habitação das pessoas da Trindade uma na outra. Cada pessoa está nas outras e cada uma se dá duas às outras. Então, como nós podemos aprender nessa palavra, que ela vem do grego, pericorese, é um termo teológico desconhecido, mas expressa a relação, uma relação das três pessoas, que é Deus, Filho e Espírito Santo. Então está dizendo para nós exemplificar para os irmãos, faz uma comparação de João Damasceno lá no século VII, que esse teólogo, estava debruçado sobre o livro de João, querendo aprender esse contexto, como que Pai, Filho e Espírito Santo seja um só. E ele teve a revelação de Deus, ele estava muitas horas lá, João Damasceno, esse teólogo do século VII, e aí Deus mostrou para ele. Ele saiu fora daquele lugar que ele estava, ele falou: Deus, eu preciso de uma revelação, o Senhor me explicar, me ensinar como que é vocês 3 numa só pessoa. E Deus mandou que ele olhasse, ele viu umas crianças brincando, e essas crianças estavam em roda, existiam as crianças numa roda brincando, as crianças assim, todas davam a mão, e tinha uma criança no meio, e aí eles cantavam, e essa criança depois era substituída por outra vinha de novo, eles cantavam, rodavam e tudo. Aí Deus mostrou para ele e disse assim, para que ele entendesse que todos eles faziam parte. Tinha hora que uma criança daqui estava no meio e fazendo parte da roda, ora essa criança daqui do meio ia para cá e fazia parte da roda. Então ele disse assim: Pai, Filho e Espírito Santo, é dessa forma. Essa palavra pericorese diz assim: todos eles estão na roda do centro. Quando Deus criou todas as coisas, Deus estava no centro. Quando falou através de Jesus, Jesus estava no centro. Quando hoje fala para a igreja através do Espírito Santo, o Espírito Santo está no centro, está em evidência, mas fazem parte dessa roda. Então essa união trinitária faz parte do contexto, cada um está no centro. E aí está dizendo assim, que João Damasceno entendeu dessa forma, dessa revelação de Deus, que todos eles estão trabalhando, todos eles têm uma participação. Na hora que, no momento do Pai, de toda a criação, ele estava no centro, e foi falou através do Filho, e hoje fala com a igreja através do Espírito Santo, mas todos trabalham em um, nos seus lugares, na sua autoridade, no seu poder, são iguais, na sua majestade, todos são iguais, mas todos participam. Então esse exemplo que Deus deu para eles sobre essas crianças é maravilhoso. O teólogo João Damasceno definiu de uma forma dessa brincadeira de criança, dança da Trindade, todos participando de tudo. Então na igreja também é dessa forma. Tem hora que eu estou em evidência, mas o Espírito Santo que nos impulsionou para estar lá. Daqui a pouco é o outro irmão que vem, o louvor. Então tudo isso é uma dança de algo espiritual para que Deus possa trabalhar e trazer a sua palavra através de cada um de nós. Então os irmãos entenderem esse contexto dessa palavra, pericorese, é dessa forma, pois não? Sim. Sim. E aí na Trindade Sim. não existe hierarquia, são tudo harmônicos, trabalho em harmonia. Sim. Ótimo. Deus abençoe. Isso. Todos eles trabalham em harmonia. Então aqui fica bem claro, as 3 pessoas são distintas, iguais em glória, poder e majestade. Então um só Deus, trine, uno. Nós cremos dessa forma maravilhosamente. Bem colocação. Os irmãos estão à vontade para participar. Pastor, irmão Mara, irmã Jacira, irmã Maria José, estejam à vontade em nome do Senhor Jesus, fazendo colocações sábias, para que nós possamos estar aprendendo junto, em nome de Jesus.
Então, a intimidade entre o Filho e o Espírito Santo se dá nesses termos e é eterna. Jesus fala desse relacionamento desde antes que o mundo existisse, como está em João capítulo 17, versículo 5. Em outro momento ele diz a Filipe: não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? O Espírito também está nesta trindade, como está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Então eu gostaria de estar aconselhando os irmãos que nós leiamos juntos ou no seu próprio lar, em João capítulo 17 inteiro, que nós possamos ler e nós entendemos como Jesus ora por nós, ora por seus discípulos e ora por cada um de nós. Então ele diz que nós possamos crer, aquele que crê em mim está em mim e eu nele. Isto é maravilhoso, isso que nós temos que entender, é isso que nós cremos. Então nós estamos dessa forma. Então no subtópico 2, ele me glorificará. Houve época que entre nós assembleianos alguns questionavam a adoração ao Espírito Santo. O argumento era baseado numa interpretação equivocada das palavras de Jesus. Ele me glorificará porque há de receber o que é meu, como está em João capítulo 16, versículo 8 ao 14. Ainda hoje é comum ouvir alguém dizer que o Espírito Santo não deve ser adorado, porque ele que glorifica a Cristo. Tal argumento é equivocado, pois o Pai glorifica também o Filho. Então nós entendemos aqui, e nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado. Se o Espírito é Deus, logo pode ser adorado. Do contrário, seria um Deus de segunda categoria, e isso não existe na fé cristã. Então nós entendemos aqui que nós possamos sim aprender de uma vez por toda, que nós adoramos o Espírito Santo na sua essência. Olha que nós estamos louvando, o Espírito Santo se sente à vontade em nosso meio. O Espírito Santo, tem o Espírito Santo a liberdade de adorar e glorificar, pois ele é Deus. Então nós temos Deus, Jesus e o Espírito Santo numa trindade, num só Deus. Isso fica bem claro para nós, que nós vamos tirar essa dúvida para sempre. Vamos ler, os irmãos, para nos ajudar, João capítulo 17, versículo 5. Quem tiver aí pode ler para nos ajudar nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. É. E agora, Pai, dai-me na tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Glória a Deus. Então nós entendemos aqui, se eles têm a mesma glória, o mesmo poder, a mesma majestade, nós cremos que o Espírito Santo é Deus, e nós devemos adorá-lo, Deus, Jesus e o Espírito Santo juntamente, adorando, sabendo que Ele é Deus. Se o Espírito é Deus, logo pode ser adorado, do contrário seria um Deus de segunda categoria, e isso não existe na nossa fé cristã. Então fica bem claro que toda honra, toda glória é para o Senhor da glória, e nós devemos adorar o Espírito Santo, dar liberdade a Ele, pois Ele dá sabedoria, Ele que ensina, Ele que dá estratégia para cada um de nós, Ele que sustenta cada um de nós, dentro de um contexto de cada um tem o seu trabalho, como aqui está dizendo, cada um está no momento no centro de fazer a obra de Deus. E aí nós entendemos dessa forma que o Espírito Santo é Deus, e nós vamos continuar levando essa mensagem desde os pioneiros, que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo, e Jesus breve voltará. Isso que nós aprendemos, e vamos continuar enfatizando a autoridade do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então nós vamos para o 3, o efeito prático da pericorese. A verdade é que quando expressamos num culto glória a Deus, o Filho e o Espírito são glorificados no seu louvor. Toda vez que nós falamos glória a Deus, então o Filho e o Espírito são glorificados no seu louvor. Da mesma maneira, quando damos glória a Jesus, o Pai e o Espírito Santo estão sendo também glorificados, e igualmente como se glorifica o Espírito Santo, o Pai e o Filho são glorificados juntamente, como está lá em Apocalipse capítulo 5, versículos 6 e 13. De modo que a declaração do artigo de fé 27 do credo Atanásio, tanto a unidade na Trindade como a Trindade na unidade deve ser adorada, está fundamentada nas Escrituras. Então nós aprendemos dessa forma. Então o efeito prático da pericorese é isso, como fosse aquela roda.
quando aquele que está no centro está em evidência fazendo a obra, mas ele faz parte. Então aqui o Pai primeiramente, depois no Filho, depois no Espírito Santo, mas faz parte desse conjunto, faz parte dessa evidência, faz parte do poder, faz parte da glória, faz parte da majestade de Deus. Então nós possamos adorar desta forma. Tanto a unidade na Trindade como a Trindade na unidade deve ser adorada, está fundamentada nas Escrituras. Tanto faz adorar a Jesus separadamente ou qualquer das outras pessoas da Trindade, como adorar a Trindade. Então isso nós aprendemos e vai formalizar em nossa mente. Nós vamos apresentar essa revelação do Espírito Santo nas Escrituras, nós vamos relacionar, nós vamos afirmar tudo isso em nossas vidas. Então, nós vamos aqui ter uma reflexão. A intimidade entre o Filho e o Espírito Santo se dá nesses termos da picorese e é eterna. Tudo isso nós aprendemos em nome do Senhor Jesus. Então, nós podemos aqui estar conhecendo mais na página 7, o relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que nós possamos enfatizar todo esse contexto. A hora que nós lembramos, é bem claro, a hora que o Pai, nós glorificamos a Ele, nós falamos glória a Deus. No Filho, nós temos essa articulação daquilo que Ele fez por nós. E o Espírito Santo é que liga a comunhão, é uma conexão nós para com Deus. Então os irmãos podem pensar sempre glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo. Então Ele recebe. Então a hora que nós falamos Pai, nós o glorificamos. Nós dizemos Filho, essa articulação lembramos da cruz, daquele sacrifício do amor para conosco na cruz do Calvário. A hora que nós falamos assim, Espírito Santo, é uma comunhão, uma conexão ao trono da graça. É isso que nós devemos sentir na igreja, é isso que nós devemos sentir a presença do Espírito Santo. Então quando as pessoas estão sendo usadas, traz uma mensagem, um louvor, a gente não sente aquela alegria no coração, é o Espírito Santo visitando a cada um de nós. Ele está conosco, mas Ele está alegrando nós. Então, nós temos que ter essa sensibilidade do Espírito Santo em nossas vidas, que eu sempre digo, que eu sempre comparo a um semáforo, quando nós vamos com um carro. Você está se aproximando do semáforo, ele acende a luz vermelha, pare. A hora que você está se aproximando, ele está no amarelo, alerta. Quando ele está no verde, nós passamos livremente. Nós não respeitamos esse contexto? Nós pedimos a Deus para que essa sensibilidade também na vida espiritual, quando o Espírito Santo acende aquela luzinha vermelha, não faça isso que não agrada a Deus, não me agrada, você vai entristecer o Espírito Santo. Luz vermelha, não faça. Amarela, alerta, ele está dando estratégia para nós, para que nós possamos visualizar. Vê primeiro numa visão espiritual, aí depois você vai tomar a decisão. Se nós passarmos lá naquele semáforo em luz amarela, e amarelo, nós corremos um risco de o outro também estar terminando a parte dele lá, e esse semáforo é temporalizado, e aquela pessoa atravessar, vai consequentemente ter um acidente. Se nós temos certeza que ficou verdinho, nós vamos passar livremente, nós temos liberdade de passar. E também na vida espiritual dessa forma, que ele acende aquela luz verde, faça que eu estou contigo. Pode ir que eu estou nesta luta, nesta guerra, vai dar vitória para você. Então nós passamos com Ele, que Ele está junto de nós, dentro de cada um de nós. Então é uma forma figurada, alegórica, para que nós possamos aprender a sensibilidade do Espírito Santo. Então nós vemos no culto, e às vezes a gente fala assim, Deus, fale comigo. O Espírito Santo usa, através do louvor, da palavra, aquele que tiver oportunidade nesta noite. A pessoa lê um versículo, uma palavra que a pessoa fala, aquilo que você queria a resposta de Deus naquele dia, porque cada culto é diferente do outro, falou e confirmou, nos deixou mais alegre ainda, pois nós temos a sensibilidade do Espírito Santo, que é atuante na igreja. Isso não é maravilhoso? Isso nós temos que aprender, nós temos essa convicção, que o Espírito Santo está na igreja, ela ajuda, a igreja trilha com poder, através do Espírito Santo. Então nós vamos para o subtópico rapidamente, 4, consubstancial com o Filho. Consubstancial quer dizer da mesma substância. Então nós vamos olhar e observar sobre o Espírito Santo a mesma essência. Então o Senhor Jesus prometeu enviar o Consolador. A palavra Consolador é aquele ajudador do mesmo tipo, identifica com o Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. O Filho é consubstancial com o Pai. Então o Filho tem a mesma natureza, a mesma qualidade, a mesma essência. Então,
Da mesma forma que o Espírito é consubstancial com o Filho, Jesus disse ao Pai: vos dará outro Consolador. A palavra outro, em grego, empregada nessa passagem, significa ser alguém da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma qualidade. Então nós voltaremos aqui e lembramos sempre, para nós memorizar. Olhamos para a Trindade, sabendo que o Senhor Jesus e o Espírito Santo são um só Deus, juntamente com o Pai, visto que a Trindade é a união das três pessoas distintas, iguais em glória, em poder e majestade. Nós aprendemos aqui agora também que tem a mesma natureza, a mesma qualidade, a mesma essência. Então aqui está dizendo a mesma natureza, da mesma espécie e da mesma qualidade. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder. Então ele estava lá na criação, juntamente com Jesus, estava juntamente com Deus, o Espírito estava, a Trindade estava desde a criação. Então tem a mesma substância, a mesma essência. Então é por isso que o Espírito Santo é atuante na nossa igreja e nós cremos na atualidade dos dons espirituais através do Espírito Santo. Resumo do tópico 2, há uma comunhão perfeita, pericorese, que nós aprendemos, entre o Espírito Santo e Jesus Cristo, em que este é glorificado por aquele. Então toda essa roda gira e é feito o trabalho, e cada um através do Pai, através do Filho, através do Espírito Santo. Isso que nós aprendemos, e este é glorificado por aquele. Então a obra de Deus é dessa forma. Toda a honra e toda a glória para o Senhor da glória. Então esse triuno é um Deus só, verdadeiro, fazendo várias obras através da sua especialização e santificação de cada um. Nós entendemos desse contexto, pode dizer amém? Então nós vamos para o tópico 3. O Espírito Santo age no mundo e no ser humano. A atuação do Espírito Santo não se restringe aos corações humanos, ele age sobre a criação inteira, ele atua no mundo e na igreja, sua ação é ampla na vida humana, no passado, no presente e no futuro, como disse para os irmãos, que ele estava desde lá da criação. No subtópico 1, no mundo, sua atuação visível, a começar pela criação, preservação do planeta Terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, como está em Gênesis capítulo 1, versículo 2. A ação dele não ficou somente na ordem cósmica do universo, ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas criadas. Envias o teu Espírito e são criados, assim renovas a face da terra, como está em Salmo 104, verso 30. Então nós entendemos, fica bem prático, no final da tarde, se você fazer uma caminhada ali no balneário, ou você tiver condições de ir presente em Epitácio, no crepúsculo da natureza, no final da tarde, sem um barulho sequer, ele demonstra aquele final tão lindo no horizonte para nós. Aí que nós vamos no mar, nós vemos esse contexto todinho, nós vemos lá aquelas ondas quebram, cada uma num lugarzinho, você vê que ela nunca quebra no mesmo lugar, daqui a pouco está outra quebra bem perto de nós, daqui a pouco é mais para lá. Quem que faz? Quem que preserva tudo isso? Quem é o mantenedor de tudo? Quem sustenta tudo isso? É o Deus Todo-Poderoso através do Espírito Santo de Deus, que é um controle. Só olhar para a natureza, nós já vemos a assinatura de Deus em tudo. Então nós possamos contemplar. Olha que nós vamos aqui para o morro de Deus, que as pessoas simplificam aquilo para outra pessoa, mas nós cremos que ali é o morro de Deus. Quando nós vamos para Teodoro Sampaio, ver que lindo aquilo lá que Deus fez, onde tem aqueles animais atravessando ali. Todo esse contexto nós vemos é o morro de Deus, a montanha de Deus, tudo que Deus fez. Tudo que nós descemos lá para alguns lugares, para Santa Catarina, nós vemos cada coisa linda, cada natureza que Deus criou, faz assim, como Tu é grande e é maravilhoso, e o Espírito para sobre as águas. Então nós entendemos que nesse momento tem tantas pessoas dominando essas carretas que andam nessa via terrestre, que as pessoas carregando aquelas cargas de madeira, de tantas coisas para chegar ao alimento. Aí Deus também dá sabedoria ao homem, ao navio do transatlântico, atravessando esses mares num só leme. Quem que capacita o homem para fazer isso? Nesta hora tem alguém atravessando também aos continentes através das aeronaves. Essas aeronaves que levam tantas pessoas ali dentro, há uma pessoa ali, aquele piloto, o copiloto, aquelas pessoas, quem capacitou ele para que aquela asa leva aquelas pessoas, aquele avião leva aquelas pessoas, sai daqui com a rota do Brasil, daqui 11 horas está lá no continente europeu. Quem que está controlando tudo isso? E tem a capacitação daqueles controladores de voo, que você olha naquele mapa lá, só vê aqueles pinguinhos, e Deus dá sabedoria para o homem decifrar aquilo ali.
Então, quem que é? É só a pessoa olhar, ver a assinatura de Deus em tudo. Então, nós possamos, assim, crer somente nesta manhã. A atuação do Espírito acontece também nas coisas naturais do dia a dia. Então, essas coisas naturais do dia a dia, e por isso se deixa ser uma ação milagrosa, como um acerto médico num diagnóstico complicado, uma aprovação num concurso concorrido, uma promoção de cargo da empresa em outro. Nós olhamos os biomédicos que hoje existem, esses cientistas que estão trabalhando nesse contexto dessa pandemia. Quem é que capacita essas pessoas para diagnosticar esse contexto tudinho? Quem é esse Deus? É esse Deus Todo-Poderoso. A pessoa é aprovada num concurso concorrido. Quantas pessoas concorreram, fizeram aquela prova, mas você foi aprovado. Quem te ajudou? Lembrar aquele que você estudou. Então nós entendemos aqui, a pessoa ganha um cargo na empresa. Quem capacitou você para chegar a esse cargo? Foi Deus. Então, entre outros, os milagres estão aí para que nós possamos vivenciar com o Espírito Santo, estar com cada um de nós, e essas três pessoas, essa trindade continua atuante nessa vida, está controlando, preservando tudo. Isso é evidente nos nossos olhos e também nos nossos olhos espiritual, que é assim, que trabalha lá dentro, convence cada um de nós que nós somos pecadores e precisamos dele a cada minuto de nossa vida. Então nós possamos assim aprender desta forma que o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Então nós vamos aqui para o 2, no plano divino da salvação. Foi o Espírito Santo que conduziu a história da redenção humana por meio da nação escolhida de Israel. Como está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 12. E inspirou os profetas. Sua presença está em toda a história dos antigos hebreus, como os 70 anciões auxiliares de Moisés. Então escolheu quem ajudou Moisés a escolher aqueles 70 anciões para o ajudar naquele trabalho maravilhoso. E os dois demais heróis de Israel, como Otiniel, nós sabemos que Otiniel fez mandou ele aperfeiçoar as coisas no tabernáculo, essa coisa tão linda, deu sabedoria para ele. Gideão também, vencedor, vitorioso. Sansão, vitorioso. Davi, entre outros, que o Espírito de Deus estava ali com Davi. Como Saul estava perturbado, ele chegava e tocava aquela harpa, expulsava aquele que estava ali perturbando a vida de Saul. Então nós possamos assim, aprender que o Espírito está conosco, ele é atuante, ele é Deus. O Espírito é a primeira pessoa com que o pecador tem contato quando vem a Cristo, embora tal experiência não seja reconhecida ou identificada no início, pois é Ele que nos leva a Cristo. Quando uma pessoa tem um chamado, nós aprendemos também que lá na primeira pregação na igreja primitiva, quando Pedro prega, assim, ele fala daquela pregação, aquelas pessoas vieram, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. Mas quem é que impulsiona a pessoa e convence ele do pecado? O pregador é usado e aquela mensagem fica impactante no coração daquela pessoa. A pessoa reconhece o tanto que aquela pessoa é pecador e aquela pessoa é trazida para os braços do Senhor. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Então aquela pessoa tem uma experiência, é identificada aquele momento assim tão maravilhoso. E a igreja precisa glorificar esse momento quando a pessoa aceita Jesus, porque é uma festa no céu, tem que ter uma festa na igreja. Quando a pessoa deixa aquele caminho errado e vem para essa grande luz, impulsionado pelo Espírito Santo. A igreja tem que estar em comunhão, a igreja tem que estar num só amor, para que Deus possa salvar almas neste lugar. E nós vemos e contemplar a grandeza do Espírito Santo sobre nossas vidas. Também no subtópico 3, na vida humana, o Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito. E essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste, lá em Atos capítulo 2, do versículo 1 a 8. Então nós entendemos que nesse dia houve um revestimento, encheu aquele lugar daquelas pessoas, e ali a plenitude, a dispensação da igreja. Então nós entendemos assim, que ali deu início a esse Pentecostes. Nós somos pentecostais, nós acreditamos na atuação do Espírito Santo, que iniciou lá atrás. Quando a pessoa vai lembrar, fala Pentecostes, nós vamos lembrar que é o 50º dia após a Páscoa, por isso que é Pentecostes, e a descida do Espírito Santo revestiu, encheu aquele lugar e deu intrepidez. É assim que nós possamos, então, enchei-vos, transbordai, né? Foram transbordados e mergulhados na presença do Senhor. Nós precisamos mergulhar na presença do Senhor e transbordar para que nós possamos nos encher do Espírito Santo de Deus. E aí nós fazemos a obra, aí vem a capacitação de cada um de nós para fazer a obra do Senhor. Então nós vamos assim
A descida foi para que ele ficasse conosco para sempre. Não foi a promessa? Vou acender o céu e darei o Espírito Santo. Ficar em Jerusalém será revestido e será testemunha aonde? Aqui e até os confins da terra. Então olha que maravilhoso, essa promessa está no alcance meu e teu. Está para todos. Os dons espirituais é Ele que dá para todos. E o batismo do Espírito Santo nós temos que buscá-lo. Buscar para que nós possamos ser revestidos e fazer a obra do Senhor com a ousadia do Espírito Santo. Nos dias atuais, o Espírito continua atuando na vida dos crentes. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito, como está em Gálatas 5:22, e das manifestações dos dons espirituais, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 e 11. Então, eu posso falar da minha pessoa, que precisa, o Espírito Santo estar conosco, que vai gerar em nós o fruto do Espírito. Também sabendo as manifestações dos dons espirituais, que eu cheguei nessa igreja aqui, não podia nem falar meu nome, eu transpirava, até hoje eu fico assim, a timidez, e as pessoas, quando ia pronunciar meu nome, eu falei, meu Deus, e agora, né? Então a gente ficava preocupado com isso. Quem é que tira você lá do último banco, lá de trás, para que você possa estar em evidência? É o Espírito Santo. E você vai ser capacitado, você vai fazer a obra do Senhor, sabendo que Ele tem um compromisso com a sua palavra. Se Ele coloca eu e você em evidência, porque Ele quer que eu e você tenham um propósito, tenham um compromisso com Ele, para que possa fazer. Mas sabe de quem que é esses dons? É dEle. Nós somos simplesmente um instrumento na mão do Senhor. Nós temos que ficar cada vez mais humilde, descer, para que nós possamos ver a glória de Deus. Então nós possamos assim ver um pé de manga. O pé de manga, quando ele está bem carregado, que ele está cheio de fruto, ele está para baixo. É assim que eu e você tem que ficar. Quando está cheio de fruto, o pé de manga chega a ficar para baixo. É sempre para baixo, para que nós possamos ver a grandeza de Deus, que nós possamos diminuir e Deus nesse lugar crescer cada vez mais. É assim que nós temos que aprender nesta manhã. Então, Ele está dentro de cada um de nós e nós somos revestidos por Ele, nós somos enchidos por Ele, mas a manifestação, a glória dEle vem para este lugar, que é o lugar que nós congregamos, o lugar que nós adoramos, glorificamos a Ele. Aprendemos um resumo do tópico 3, o Espírito Santo atua na sustentabilidade do cosmos. Então nós aprendemos quem sustenta tudo nesse momento, é Ele, o Espírito Santo. E na interioridade do ser humano, no interior de cada um de nós, convencendo do seu real estado. Nós somos, qual o estado meu e teu? É dependência de Deus, e através do Espírito Santo, daquilo que Jesus fez por mim e por você. Ele nos amou primeiro. Então nós olhamos toda essa trindade e reconhecemos que nós precisamos dele. Então nós estamos convencidos do nosso real estado, dependência de Deus. É assim que nós aprendemos. Nessa regenerando e capacitando para o serviço do reino de Deus. Só pode regenerar algo se há uma cicatriz, só pode restabelecer se há. Então ele cura por dentro primeiro, ele limpa por dentro, depois ele capacita. Então é gradativamente. Então é assim que o Espírito Santo trabalha. Quem pode fazer isso? Adentrar através da palavra lá dentro, até aqui na divisão da alma, na medula, somente a palavra, somente Ele, através do Espírito Santo. Então, regenerando e capacitando para o serviço no reino de Deus. É Ele que capacita. Quando eu falo assim, não, é Cristo em mim. Então nós somos cristocêntricos. Quem está no centro das nossas vidas? Cristo. Através de quem? Do Espírito Santo. E quem que é o maior, glorificado, majestade? Deus. Nós somos dependentes de Deus e glorificados e cremos na Trindade. Então é isso que nós aprendemos esta manhã. Estaremos indo por uma conclusão em nome do Senhor Jesus. E os irmãos estejam à vontade, se tiver alguma pergunta rapidamente, possa fazer, alguma colocação, alguma dúvida. Pode estar participando, em nome de Jesus. Tudo bem? Então nós vamos aqui na conclusão. As informações sobre o Espírito Santo são abundantes. Procuramos apresentar um estudo conciso e compreensível. Então, nós falamos de uma forma prática
e do cotidiano, para que nós possamos aprender assim e através do Espírito Santo memorizar. Então, de uma forma assim compreensível. Os pontos principais da doutrina pentecostal são temas das lições que se seguem. Então, nesse trimestre nós vamos aprender grandemente. São tantas lições maravilhosas que vai estar assim esclarecendo para nós tudo aquilo que nós cremos. É importante, por enquanto, saber que o estudo sobre o pentecostalismo é um estudo sobre o Espírito Santo. Então, nós somos pentecostais. Então, como está no artigo 1, no artigo 8, artigo 9, artigo 10 do nosso credo, significa em latim creio, né, na atualidade dos dons espirituais, distribuído pelo Espírito Santo. Tudo isso nós cremos. Então, estudar o Espírito é estudar sobre Deus e o seu relacionamento conosco em Cristo. Olha que maravilhoso. Então, estudar o Espírito, que é uma matéria da teologia, que é pneumatologia, nós aprendemos no contexto que é ar, vento, fôlego, respirar e soprar. O Espírito Santo é isso, dentro do contexto doutrinário da teologia, é pneumatologia. Então, isso que nós estamos aprendendo nesse trimestre. Aqui também está dizendo o seu relacionamento conosco em Cristo. Então, nós temos um relacionamento, nós temos uma conexão para mim e para você, para chegar até a Deus através do Espírito Santo atuando em nossas vidas. Então nós vamos aqui já agradecer por essa rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos estar na próxima lição, que vai falar sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. A próxima lição vai falar desta forma grandemente. Então nós temos um contexto aqui que nós falamos sobre, uma visão geral, a pessoa do Espírito Santo. Então na próxima lição nós vamos falar sobre a sua atuação em nome do Senhor Jesus. Neste momento quero devolver ao superintendente da Escola Bíblica Dominical, irmão Mário, nosso pastor se faz presente. Os irmãos estejam à vontade. Eu já vou agradecendo essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Irmãos, graças a Deus por essa aprendizagem. Eu tenho aqui a lista dos nomes das pessoas que usavam vir na escola dominical, né? E pegava a revista. Tem uns que pegavam, outros que deixou de pegar, fazia tempo já também. Mas aqueles, no caso o pastor Tinho que foi embora, né? A Suzy, par dele aqui, que irmã Cecília, encontrei com ela esse dia, perguntei, ela falou, olha, irmão, não vou poder ir agora porque os problemas da enfermidade do joelho e tal, não vou poder ir. Mas daqui mais uns tempos, se eu resolver, aí eu peço a revista. Então já tem que ficar também, né? Cecília, Celina também. Marcos nem vai vir, Marcos, né? É aquele Marcos pedreiro, né? Enéas também não vem mais. José, Madalena, vou conversar com ela. Roberto, Luiz. Um monte de gente aqui. Jacira vai querer revista, né? Eu estava achando assim, cada um pegar a sua. Então, no caso, só para ter uma ideia. Bom, Marinho tem, né? Marinho tem. Maria José não tem. Né? José. Eu. Roberto vai pegar a revista? Vai lá pegar? O Roberto vai pegar. O pastor também vai precisar de uma, né? O Carlinho também saiu fora, né? Foi da congregação do parente dele.
irmã Antônia também está operada. A Claudinha também não está vindo. Gilmar. Outro dia falei com ele aqui, ele falou, irmão, não sei, essa epidemia aí fica difícil, né? Vamos ver se ele vir na igreja de noite. Pergunta, né? Mas é isso. 1, 2, 3, 4, 5. 5. O Josilei, não, é Daniel, né? Daniel não vai pegar, que estuda com o jovem. Estuda com o jovem. Então à noite nós marcamos tudo certinho, se Deus quiser. Irmão, não é fácil não. Mexer com isso aqui. Aqueles abençoados que, antes de chegar a revista, está aqui, irmão, meu dinheiro. É uma benção. Mas tem uns, irmão, olha aqui é duro. Já sofri tanto. Aí, quando chegava no final, eu ficava aí com 5, 6 revistas. Aí o Pinho falava assim, vamos fazer o seguinte, a igreja paga essas revistas, deixa quieto aí. E é prejuízo, né? Então, tinha que ser aquele. Quer, não quer, né? Mas, sei lá, eu, sinceramente, eu queria. No caso, o pastor vai vir com o pastor lá, Gilberto. Uhum. É o mais prático. Mais prático. Olha, beleza. Aí nós vamos. Bom, vamos encerrar então. Agora eu nem lembro mais como é que nós encerramos. Você já fez, né? Assim. Ó, diga assim, essa parte do... A gente vê todos juntos e Ó, certo. Pega aí, fica desatualizado. Fica desatualizado, né? Irmão, vamos se colocar de pé, por favor? Vamos ler o texto áureo que se encontra em Efésios 4, 30. E não entristeçais o Espírito Santo. Vamos? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Graças a Deus. Vamos orar encerrando. Amado e querido Deus, poderoso Pai que estás nos céus, estamos gratos a Ti, Senhor, por esse momento maravilhoso, por o que aprendemos da Tua palavra, Senhor. Abençoa cada um de nós, dá-nos, Pai, graça, vitória, desperta o Teu povo, Pai, para que venha na escola dominical aprender da palavra de Deus, dá vitória a cada um, sustenta nas Tuas mãos, enche do Teu poder, da graça e do Espírito Santo, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estende a sua mão, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo. E todos digam amém, amém e amém. A vitória é nossa em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.